Hoje eu vou te ensinar como fazer um estudo por questões, mas mais do que isso, vou te ensinar também como fazer um caderno de erros depois de ter feito esse estudo por questões. Essas duas técnicas em conjunto foram responsáveis por eu ter sido aprovado em 3 concursos com pouco mais de um ano de estudo. 2 desses concursos eu consegui fazer mais de 90% de acerto na prova e uma delas eu fiquei em 6º lugar. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque a minha técnica de estudo por questões tem um pequeno detalhe que é um pouco diferente da forma que as outras pessoas fazem, mas eu vou te explicar isso mais pra frente nesse vídeo. Eu já gravei um vídeo falando sobre estudo por questões e caderno de erros, mas vocês me pediram para trazer na prática. Felipe, mas como que você faz isso na prática? Então, como foram muitos comentários assim, hoje eu vou abrir uma lista de exercícios, vou abrir a teoria aqui e vou mostrar o passo a passo como que eu faço todas as etapas desse estudo por questões que foi responsável por eu conseguir resultados tão bons nos meus estudos para concursos. Para começar, eu gostaria de destacar algumas vantagens de estudar por questões. Eu posso dizer que estudar por questão é a forma mais fácil que você tem de revisar. Existem muitas formas de fazer revisão. É por simulado, que também é por questão, né? Fazendo mapa mental, fazendo resumo, relendo seus grifos. Algumas dessas formas são até questionáveis, né, de conseguir revisar a matéria de fato. Por exemplo, quando você lê, você só está relendo, não necessariamente você está revisando aquilo, você está na verdade relendo, mas isso é conversa para outro vídeo. Mas a questão é, o estudo por questões, muitas vezes, ele é intuitivamente a forma mais fácil de você fazer um estudo da matéria, porque o que a gente chama de estudo ativo, que é o melhor estudo que a gente pode fazer, é você recobrar aquela informação. E você fazer questão é uma forma muito simples de você recobrar a informação na sua cabeça. É uma forma muito fácil de você obrigar o seu cérebro a ir lá na sua memória buscar aquela informação. Então, muitas vezes, as pessoas ficam buscando técnicas super complexas, técnicas revolucionárias, técnicas novas para fazer um estudo, mas, cara, tudo que você precisa fazer para memorizar o que você estudou é forçar o seu cérebro a lembrar daquilo que ele leu. E para fazer isso, a forma mais simples de realizar essa tarefa é fazendo exercício. Então o estudo por questões, ele traz isso com muita força pra gente e traz resultados muito bons. Nesse sentido, fazer questões é uma coisa fundamental se você quer ser aprovado num concurso público, por exemplo. Por quê? Porque quando você está fazendo a questão, não só você já está revisando toda a matéria, se você estiver fazendo uma lista de questões abrangentes, mas também você está desafiando o seu cérebro, às vezes, quando você vai fazer um simulado, a misturar matérias diferentes. Você está forçando o seu cérebro a buscar alguns padrões, por exemplo, padrões que são extremamente vantajosos para quem estuda perfil de banca, temas mais cobrados, tanto por banca, quanto por prova, quanto por cargo. Existem predileções. Determinadas bancas, elas preferem, elas dão mais foco em alguns assuntos. E quando você faz um estudo por questões, você começa a pegar esse feeling. Por exemplo, eu fui fazer a prova do TJSP, da VUNESP, conhecendo completamente o perfil da banca, porque ela repete muito as questões. E não é a única banca que repete muitas questões. Todas as outras bancas também repetem muito. FGV, a FCC, o Sebrasp. Quando você começa a fazer questões o suficiente, você começa a enxergar todos esses padrões. Nesse sentido, o estudo por questão, ele traz isso de uma forma muito facilitada pra gente. Então, ao mesmo tempo que ele é uma forma muito boa pra gente revisar a matéria que a gente já leu, é também uma forma muito boa da gente detectar esses padrões e começar a pegar o feeling da banca que vai fazer a nossa prova. Agora eu vou abrir aqui no meu tablet o arquivo com as questões para eu te mostrar como que eu faço esse estudo por questões e também vou revelar o que é o pequeno detalhe que eu faço de diferente das outras pessoas, mas que foi responsável sim por eu conseguir esse 90% de acerto. Então vamos agora para a tela do tablet. O que vocês estão vendo agora é o meu arquivo de estudos de questões para o TJSP do material da Bravo Concursos, que foi o material que eu usei para estudar para esse concurso. E aí lá no material tem esses arquivos, né, com as questões comentadas para a gente poder estudar e revisar, enfim. Aqui já está com as anotações, esse grifo aqui em vermelho é até uma questão que eu errei, e aí eu tinha deixado marcado para eu refazer. E aí, aqui eu abri na parte de impedimentos e suspeições, tá, de processo civil, e essa matéria que eu vou utilizar de exemplo, eu gosto de estudar ela porque ela é uma matéria bem difícil e que tem muitas coisas para decorar, enfim, tem coisas para confundir, então eu sempre gosto de usar essa matéria como exemplo, tanto em processo civil quanto em processo penal. E aí,
Vamos supor aqui, ó, que a gente está fazendo a nossa lista de exercícios. Então nós temos aqui a questão 1. Como você pode ver, eu sempre interagindo com o material. Repare isso aqui, ó. Isso aqui é um estudo por questão que ele tá me forçando a processar essa informação. E é isso que eu sempre digo, cara, não sai simplesmente errando, acertando e fazendo um risquinho na questão. Tá vendo que eu fazia vários grifos, né? Olha aqui, eu grifava de formas diferentes. Eu fazia um grifo amarelo, depois eu fazia um grifo vermelho. E se você ia andando, olha aqui, ó. Eu fazia algumas correções. Tá vendo que eu escrevi um 7 ali? Que eu tava corrigindo um número. Aqui, nessas anotações, olha aqui, ó, tem outra anotação aqui. Nessas anotações, eu já tava bem avançado nessa matéria. Mas se você pegasse as primeiras vezes que eu fiz essa lista de exercícios, você ia ver que tinha muito mais anotação, porque eu sofria muito para estudar ela. Isso aqui já era tipo a quinta vez que eu tava fazendo essa mesma lista de exercício. E mesmo assim ainda tinha erros, mesmo assim tinha muitas anotações, prazos que eu confundia, então eu tava constantemente atualizando e refazendo, enfim, para melhorar. E aí, a gente tem os exercícios aqui. Eu vou colocar de exemplo aqui, só pra gente utilizar nesse vídeo, eu vou marcar essa questão como se eu tivesse errado ela, beleza? Então vou colocar aqui, questão 1 tá marcada. Estando marcada, aqui nas respostas, eu grifaria, né, a alternativa que eu precisaria me atentar. Então, no caso, já está até grifada aqui a alternativa B. E aí, vamos colocar outra questão aqui também, só para a gente conseguir montar depois o nosso caderno de erros. Então vamos pegar a questão 3 aqui e vamos grifar ela também, que depois a gente vai poder trabalhar. Então como que ficaria? Você pode ver aqui, ó, vamos ver quantos exercícios tem. Na verdade não precisa, né? É só a gente olhar aqui no outro para utilizar de exemplo. Então vamos supor que tem 45 exercícios esse tópico, impedimento e suspeição. Eu vou fazer as 45 questões e eu vou errar X questões. Então vamos supor que eu errasse 37. Beleza? Eu vou anotar em algum lugar, enquanto eu estiver fazendo estudo de questões desse tópico, eu vou colocar lá impedimento e suspeição, a cabeça a lista, eu vou colocar lá, impedimento e suspeição. Aí eu coloco 37/45, que era o total. Isso vai ficar guardado, isso vai ficar anotado, porque depois eu vou querer voltar nessa lista, vou querer refazer, e aí eu vou refazer os que eu errei. Eventualmente, eu também vou fazer todos, para ver se eu consigo acertar mais do que 37. Não sei quanto que isso vai dar em porcentagem, mas pelo menos para o concurso do TJSP, é legal a gente trabalhar assim, nos 80% como mínimo, mas sempre mirando em mais de 90% de acerto, porque é essa nota que a gente precisa para ser classificado dentro das vagas, beleza? Então eu deixei duas questões de exemplo aqui como erro. Então vamos lá, ó, a questão 1 que a gente errou, vamos ver. A alternativa correta era B. Que tá aqui, ó, artigo 144, parágrafo 2. E, cara, aqui entra o detalhe que eu quero falar com você, que o meu estudo de questão, que o meu estudo por questão tem diferente dos outros estudos por questões. Vou pegar uma caneta preta aqui, mas, na prática, eu utilizaria uma caneta vermelha, tá? Essa aqui é uma apostila de demonstração, não é a apostila que eu usei para estudar. A minha é igual essa aqui, só que ela é preto e branco, porque a apostila que a gente compra com material vem em preto e branco. Essa aqui era só uma demonstrativa, tá? Você pode adquirir essas apostilas no site da Brabo Concursos. Inclusive, em breve a gente vai ter novas apostilas, mas é uma novidade que eu falo daqui a pouco com você. O que acontece? O meu erro estava no artigo 144, parágrafo 2. Então, eu venho aqui, vou procurar o artigo 144. O artigo 144, vamos procurar o parágrafo 2. Onde que ele tá? Tá aqui, ó. Então, o meu erro foi aqui, tá? Então, esse é o estudo por questões, tá? Presta muita atenção. Errei. Eu marco ali o exercício que eu errei, mas eu marco aqui também. O que eu faria na prática? Eu colocaria um asterisco aqui, tá? Em vermelho. Eu ia fazer um risquinho aqui em vermelho. Por quê? Porque o meu estudo por questão, ele é baseado numa forma da gente estar constantemente refazendo o que a gente erra. Então, beleza. Eu tenho o exercício que eu errei destacado e eu tenho também o artigo, o parágrafo, no caso aqui, que eu errei especificamente, também está destacado. E as pessoas me perguntam muito, Felipe, mas como que você fazia suas revisões? Porque eu demoro muito para fazer revisão, porque eu não consigo estudar. Então, sabe como eu fazia a revisão? Eu vinha aqui no parágrafo que eu errei, que estava anotado, e eu estudava só ele, e eu relia só ele. Aí quando eu ia refazer, revisar essa matéria, eu fazia quais questões? Só as que eu tinha errado, porque elas estavam marcadas. Entendeu? Então assim fica muito fácil de você fazer revisão, fica muito fácil de você melhorar em cada tópico de cada matéria, porque está tudo sinalizado.
é muito tranquilo de fazer isso aqui. Eventualmente você fala, oh, pô, vou dar uma relida na lei seca, quero ler de novo para lembrar, às vezes, alguns conceitos que a gente esquece. Sabe o que vai acontecer? Você vai abrir ela vai estar com asteriscos, vai estar com grifos numa cor que você escolher para ser a cor dos exercícios que você errou. Aí você lê só o que você errou. Putz, isso aqui eu sempre erro. Tinha alguns artigos que eu colocava até 2 asteriscos, 3 asteriscos. Se era um que eu errava, tipo, toda vez eu colocava um monte de asterisco porque eu não podia aceitar eu estar lendo aquela matéria de novo e sair dali sem ter dado muita atenção para aquele artigo que eu sempre errava. Então isso é uma sinalização que você tem que dar para você. Isso é a grande vantagem do estudo para exercício, é você dar um diagnóstico específico do que você não sabe. Às vezes as pessoas ficam presas na leitura, na videoaula, senta lá na cadeira, fica olhando para a cara do professor, sabe? Pega o material, fica dormindo, olhando para a folha. Não, você precisa tomar uma atitude ativamente. É por isso que a gente chama isso de estudo ativo. Então você vai estar sinalizando, ó, o artigo que eu tô errando toda vez está sinalizado, então quando eu for revisar a minha teoria, eu já sei o que revisar. O exercício que eu erro toda vez está sinalizado, então eu posso ir lá e refazer apenas os que eu errei, ou você pode refazer toda a lista também, que eu recomendo que você faça de tempo em tempo. E aí, como que a gente faz o caderno de erros? Cara, a gente pega a questão aqui, ó, e a gente tira um print screen da tela. Por quê? Porque a gente pode pegar um arquivo e colocar essas questões que a gente está errando. E aí esse vai ser o nosso caderno de erros. Mas, Felipe, eu não estudo por tablet, como que eu posso fazer isso? Se você estuda no papel, como eu estudei por muito tempo e eu gostava muito, porque é uma vantagem muito boa, você pode simplesmente grifar essas questões e depois você abre lá as suas questões em papel e refaz elas. Se você usa a plataforma de questão, você pode simplesmente filtrar lá pelas questões que você errou e refazer elas. Se você estuda no computador, utilizando PDFs, você pode fazer o que eu vou fazer aqui. Então eu tirei um print da questão e no computador você consegue fazer aquele print localizado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou editar esse print para recortar só a questão que eu errei. Eu vou recortar de qualquer jeito aqui, só para a gente usar de exemplo, mas na prática você recortaria todo o enunciado, todas as alternativas e os comentários também, beleza? E aí você cria um novo arquivo, você vai lá e cola. Então, como eu falei que eu ia demonstrar na prática, vou pegar aqui, ó, captura de tela, vamos fazer uma edição nela. Aí eu fiz o recorte que eu queria fazer aqui, agora eu vou copiar para a área de transferência. Então vamos copiar aqui para a área de transferência. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo aqui nos meus documentos de exercícios, que pode colocar o nome lá de caderno de erros. Você pode colocar o nome que você quiser, mas vamos voltar aqui nas minhas pastas. Vamos lá na pasta aqui, ó, vídeos do YouTube, vamos criar um novo arquivo. E eu vou colocar aqui, ó, caderno de erros, processo civil. Você pode fazer disso de forma mais organizada, tá? Eu tô fazendo assim porque é pra gente não ficar com um vídeo que tenha 3 horas de duração. Aí eu coloquei o fundo branco aqui para dar pra gente enxergar melhor. E aí o que eu vou fazer então? Vou voltar aqui, ó, na canetinha e vou colar. Lembra que eu copiei para a área de transferência? Então eu colo aqui, ó. Pronto. Nasceu a primeira questão do nosso caderno de erros, tá vendo? E aí, isso aqui é uma página. Você vai desenvolvendo aqui embaixo. Você pode pegar, escrever, fazer essa anotação. Pega aqui, ó, grifa o que você quer grifar, entendeu? Você vai criando o seu material vai nascendo. Você tem a oportunidade de preencher aqui isso aqui com várias questões. E quando você for fazer o seu caderno de erros, a sua revisão, você vai ter isso pronto, cara, sinalizado da melhor forma que existe. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Esse é o tipo de material que não é comprável. Não tem dinheiro que você pague para qualquer pessoa, para qualquer curso, para qualquer coach, que ele vai te dar essa informação. Olha, especificamente é essas questões que você erra. Olha, especificamente esse tópico aqui que você erra mais. E não é só erra mais, é em porcentagem. Ó, você acertou 37 de 45, isso dá X%. Então, você precisa de 80. Naquele outro tópico, você tá com 45%. Você precisa dar mais atenção ali. Você vai produzindo esse tipo de conteúdo feito por você mesmo e quando você vê, o seu estudo fica muito mais preciso. Você começa a nivelar os seus índices de acerto para cima. Mais uma vez, isso não tem preço, cara. Isso é o que te aprova num concurso, numa prova difícil. E falando nesse assunto, eu queria anunciar uma novidade recente aqui da Brabo Concursos. Nós vamos, em breve, começar a vender essas apostilas de questões aqui para o TJSP. Se você tem interesse, eu vou deixar um link aqui nos comentários da descrição do vídeo também, para você se inscrever na lista de espera, porque no lançamento a gente vai fazer um preço único, exclusivo, que só vai acontecer no lançamento, para a gente lançar essas apostilas de questões. Eu sou um grande defensor do material físico, porque eu estudei usando material físico, e eu sei que foi muito vantajoso para mim, porque eu podia fazer muita anotação, porque eu podia fazer os grifos, os exercícios que eu errava, para voltar. Enfim, essa apostila aqui vai ter 1.500 e poucos
exercícios comentados para o TJSP de todas as matérias que tem lá no edital, tirando atualidades, porque a gente não tem como prever, né, o prazo para fazer essas questões, mas são aí mais de 1.500 questões comentadas para você fazer o seu estudo por questão. Você não precisa ficar tendo trabalho com selecionar questão e faz filtro e olha no edital, não precisa fazer nada, vai estar pronto. Se você tem interesse em material para o concurso do TJSP, especificamente no material de questões para você fazer esse estudo, não deixe de se inscrever no link que eu vou deixar aqui abaixo para você ter acesso a esse material quando a gente lançar. E aí, sobre o estudo de questão, eu gostaria de deixar destacado que esse é só o meu método, tá? Não é a forma exclusiva, não é a forma única e não é nenhuma forma revolucionária, mas foi uma forma que eu achei que se encaixou perfeitamente na minha forma de revisar. Então, sobre isso, se você tem alguma coisa para adicionar, se você quer deixar uma outra dica para as pessoas também, fique à vontade para compartilhar os seus conhecimentos aqui nos comentários do vídeo, porque eu tô aqui compartilhando o que eu sei, mas eu sei que tem muita gente que sabe muito mais que eu, tem gente que faz de outras formas tão boas quanto a forma que eu faço, então não fique tímido, compartilhe aqui com todo mundo alguma dica positiva que você pode dar sobre o estudo de questões. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, obviamente não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.